Olá, meu nome é Anderson Costa, esse é meu canal no YouTube, no qual nós falamos sobre política cotidiana e os principais temas do dia e da semana. Hoje eu gostaria de trazer para falar com vocês sobre um tema que assim, ele diverge um pouco, sai um pouco de todo aquele cotidiano político que a gente costuma debater aqui no canal, mas eu achei até um respiro, um alívio muito interessante a gente tirar um dia para não olhar para a dura e triste realidade da política nacional e falar sobre algo mais relativo realmente ao nosso cotidiano, ao nosso entretenimento, à nossa diversão e a forma como nós interagimos com o mundo. Afinal, o mundo ele se dá de forma analógica e digital. E eu gostaria de falar hoje com vocês sobre o fim do Yahoo Respostas, o serviço que foi estabelecido em 2005 pela Yahoo para que pessoas pudessem fazer suas perguntas na internet e outros usuários poderiam responder essas perguntas e assim aquele que fez o questionamento escolheria qual em sua visão é a melhor resposta para sanar aquela dúvida. Isso permitiria que tanto o autor da pergunta obtivesse uma resposta para aquele seu questionamento, uma solução para o seu problema, quanto outros usuários da internet com um problema semelhante também conseguiriam resolver esse mesmo problema e assim conseguiriam fazer uso dessa que sempre foi a grande propaganda da internet, de ter as facilidades do mundo, ter todas as questões resolvidas através da tela do computador, no caso atualmente nas nossas mãos através de nossos celulares, mas em 2005, quando o Yahoo Respostas surge, com celulares, com smartphones, com acesso à internet e com toda a facilidade que nós possuímos atualmente, ainda eram mais um sonho do que uma realidade. Então assim, em 2005 surge esse serviço e ele era muito interessante, o conceito dele era muito bom, só que nós já estamos em 2021, todo esse conceito ele foi se perdendo ao longo do tempo e com isso o Yahoo Respostas ele foi perdendo também todo aquele chamariz que ele tinha para os usuários, a forma como o usuário vem se relacionando com a internet ao longo desses 16 anos de existência do site, ele mudou muito, a forma como o usuário se conecta com a internet e com os serviços que estão nela disponíveis, ela mudou muito ao longo de todos esses anos e fez com que o site, com que o serviço perdesse relevância e ao longo dos últimos anos fosse apenas considerado um local para se encontrar bons memes, perguntas muito aleatórias com respostas nada a ver com nada, então meio que ficou esse local assim de pessoas em busca de diversão através de coisas grotescas, perguntas que não tinham muito pé nem cabeça, era mais um local assim para a gente encontrar coisas surpreendentes, mas não era mais aquele sentido inicial de ser uma espécie de pai dos burros digital. E isso também se reflete na forma como o Yahoo perdeu importância, porque a empresa Yahoo ela surge inicialmente nos anos 90, início dos anos 2000, para fornecer um buscador na internet que fosse efetivo para as pessoas e que elas conseguissem utilizar realmente aquilo. E isso já é um marco de todas as mudanças que a internet sofreu ao longo dos anos. Afinal, a existência de vários buscadores de internet, a criação de novos buscadores de internet, para que esses se superassem e conseguissem fornecer uma verdadeira experiência interessante para os usuários, ela é uma coisa muito característica desse período, final dos anos 90, início dos anos 2000, em que os buscadores de internet ainda eram serviços extremamente primitivos e que as pessoas ainda lutavam para ter uma experiência realmente agradável para os leigos, para qualquer pessoa, através de um computador. Nós devemos lembrar que aqui no Brasil nós tivemos muitos buscadores famosos, nós tivemos o KD, nós tivemos o eu acredito que o Buscapé também era também era um buscador de internet inicialmente, apesar de que hoje em dia, se ele ainda existir, ele possui uma característica já diferente de uso para aqueles que ainda utilizam a sua plataforma. Então assim, eram modelos em que haviam diferentes propostas, em que aquela era uma época em que as pessoas ainda estavam desenvolvendo esses softwares de busca
e como esse software poderia ser cada vez mais efetivo nessa atividade de buscar aquilo que o usuário realmente desejava encontrar. Nós devemos lembrar que mais ou menos no final dos anos 90 haviam quase que cursos ensinando você a utilizar corretamente e com maior efetividade encontrar aquilo que você desejava encontrar na internet. Eu lembro que haviam truques como nascimento, você deveria colocar o nome de uma pessoa e um símbolo específico que representasse mais ou menos uma estrela. Morte, você colocaria o nome da pessoa e um sinal de adição que seria compreendido como uma cruz para o buscador. Então ele traria também o ano ou a data de morte dessa pessoa. Então assim, eram momentos em que era muito mais difícil você conseguir a informação através dos computadores. Não era algo tão agradável, tão facilmente utilizável por usuários leigos. Então assim, foram mudanças. O Yahoo ele nunca chegou a ser tão relevante nessa questão de ser um grande buscador de internet, apesar que nos anos 2000, no início dos anos 2000, ele chegou a ser muito maior do que ele é, mas já no seu início ele já teve um grande rival que foi se tornando cada vez mais hegemônico nesse espaço dos buscadores de internet, ao ponto que hoje em 2021 o Google ele é quase que um sinônimo de buscador de internet. Mesmo pessoas que não utilizam o Google Chrome como seu navegador padrão de internet por causa dos defeitos que esse navegador tem, normalmente essas pessoas ainda assim utilizam o Google como ferramenta de busca na internet para encontrar aquilo que elas desejam. Tamanha a efetividade e o símbolo de referência que essa plataforma tomou para esse modelo específico de serviço. E isso fez inclusive com que a Google se tornasse uma empresa tão grande, tão poderosa e tão rica, e se permitindo tentar novos desafios na internet. E isso também fez com que o Google fosse cada vez pensando melhor como fazer o seu algoritmo ser efetivo, como o seu algoritmo ser funcional, e chegou um momento em que o Yahoo Resposta ele se torna meio que obsoleto, ele se torna desnecessário para aquele que utiliza o Google, pois hoje em dia na internet nós já temos diversas plataformas, diversas modalidades que já permitem com que nós encontremos respostas muito mais interessantes do que o Yahoo Respostas. Talvez as pessoas não lembrem, mas o Yahoo Respostas, ele inclusive pelo menos aqui no Brasil, a origem para aquele velho meme que nós temos de se você buscar uma doença, qualquer sintoma no Google, você terá como resposta câncer. Porque no Yahoo Respostas as pessoas, mesmo quando utilizavam essa plataforma de forma séria, elas costumavam dar respostas ainda assim muito exageradas, muito alarmantes para qualquer coisa. Então assim, até porque eram pessoas que não eram especializadas naqueles temas que estavam respondendo. Normalmente eram pessoas que apenas buscavam ser melhor ranqueadas naquele ranking que o Yahoo Respostas possuía para o sistema de respostas e o sistema de usuário que eles possuíam. Então assim, o Yahoo Respostas ele foi, antes mesmo de ser visto apenas como um meme, ele já origina outros memes, como essa questão de buscar sintomas na internet e o câncer sempre ser uma resposta. E com isso o Google ele vem criando mecanismos em que essas respostas são muito mais efetivas, afinal o Google, enquanto plataforma que tem que levar ao seu usuário final a resposta daquilo que ele realmente deseja encontrar, ele vai criando plataformas e as redes sociais que vão surgindo ao longo do tempo, já após o surgimento do Yahoo Respostas, elas também vão se tornando meios muito mais efetivos para a obtenção de uma resposta. A partir do momento que textos no Facebook, que vídeos no YouTube passam a ser indexados no Google, você consegue com muito mais exatidão encontrar um texto escrito por um especialista no Facebook, um vídeo publicado por um especialista no YouTube. Então isso lhe garante muito mais certeza naquilo que você está consumindo, naquela informação que você está recebendo, do que uma informação publicada por um leigo no Yahoo Respostas. E isso faz com que o Yahoo Respostas fosse perdendo sua relevância ao longo do tempo. Dificuldades essas de lutar contra as redes sociais que ele não possuía inicialmente, pois as redes sociais, as plataformas que os usuários utilizavam inicialmente naquele período eram muito diferentes. Aqui no Brasil, principalmente,
A grande rede social, sempre nesse período de 2005, início dos anos 2010, a grande rede social era o Orkut. E a grande plataforma de mensagens instantâneas era o MSN, rede social e plataforma de mensagens instantâneas, essas que também já não mais existem, demonstrando que a forma que os usuários foi lidando com a internet foi realmente mudando, e os contemporâneos do Yahoo Resposta também já estão, aqueles que ainda sobrevivem, chegando ao fim, e aqueles que pereceram antes deles já davam sinais de que essa forma do usuário enxergar a internet não comportava mais esse tipo de relação que era muito comum nos anos 2000. E eu poderia até dizer que a principal plataforma a matar o Yahoo Respostas foi exatamente essa aqui onde nós estamos, o YouTube. O YouTube hoje em dia há uma grande quantidade de respostas, de vídeos publicados por profissionais de diversas áreas. Então, assim, tornam a necessidade de se buscar por um Yahoo Respostas muito menos interessante. E, inclusive, o YouTube ele indexa muito melhor no Google do que o Yahoo Respostas. Então, assim, um usuário ele preferencialmente acabaria clicando num link do YouTube e acabaria coletando informações do YouTube. Então, assim, o final do Yahoo Respostas, a morte do Yahoo Respostas, que vai acontecer agora no mês de maio, onde os usuários já não mais conseguirão fazer perguntas, responder perguntas, acessar as informações que estão lá nos bancos de dados do Yahoo, isso já é, na verdade, muito mais um símbolo que aquela internet que nós conhecemos até o início de 2010, mais ou menos 2013, é uma internet que já morreu. E hoje em dia nós estamos vivendo numa internet que nasce mais ou menos ali por volta de 2013 e que já também está se renovando. A internet, a forma como os usuários lidam com o meio digital, com o ambiente digital, está mudando, principalmente porque a partir dos anos 2010 e agora entrando nos anos 2020, os usuários estão utilizando principalmente os smartphones como plataforma de uso e de acesso à internet preferencial. Então, assim, toda a forma de pensar a internet, de pensar sites, de pensar o uso da internet já tem que ser repensado. Tanto é que nós devemos pensar quantos sites diferentes que eram utilizados no início dos anos 2000 e que simplesmente morreram. Nós hoje em dia já acessamos cada vez menos sites em relação ao que nós utilizávamos no início dos anos 2000. Então, assim, o uso dessas plataformas ela está mudando. O Flash também, que era uma ferramenta muito utilizada no início dos anos 2000 para assistir vídeos, para jogar na internet, também morreu. Então, assim, a forma como nós estamos conhecendo e como nós estamos nos comunicando com a internet, ela está mudando. E essa morte do Yahoo Respostas é um grande símbolo, é um grande marco que nós teremos nesse ano de 2000, mas que nós continuaremos sempre tendo outras, porque ainda há grandes marcos da internet de antigamente que estão cotidianamente morrendo e alguns deles que na realidade estão morrendo até de forma muito mais silenciosa. Pelo menos aqui no Brasil, que nós tínhamos muitos memes, muitas brincadeiras, assim, muitas dessas coisas famosas da internet no Brasil surgiram por meio de fóruns esses que já não existem mais. Então, assim, é necessário, principalmente para esses usuários como eu, que começaram a utilizar a internet ao final dos anos 90, viveram todos os anos 2000 e agora já estamos chegando em 2021, ficar atento para todas essas mudanças e até ter um pouco de saudosismo honesto, aquela dose saudável de saudosismo, de que se perceber que a internet que nós conhecíamos, a internet que nós cultivamos já não existe mais. Meu nome é Anderson Costa, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe um joinha, se inscreve aqui embaixo se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, comenta aqui embaixo se você já teve alguma resposta respondida no Yahoo Resposta, ou se você nunca fez uma pergunta lá, mas se você conseguiu tirar alguma dúvida no Yahoo Respostas, quais foram as grandes experiências, quais foram as grandes plataformas digitais desse período inicial assim da internet aqui no Brasil, que vocês viram morrer, o que vocês têm muita saudade da sua experiência com esse ambiente digital, com esse ambiente virtual, que já não existe mais. Eu fico por aqui, até a próxima e falou!